Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de aula de técnicas de redação e hoje a gente vai pôr a mão na massa. Pessoal, há umas 2 ou 3 aulas atrás nós conversamos sobre uma criação de texto baseado em esquemas. E o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem hoje é justamente esse. Vocês vão elaborar uma redação baseada em esquema. Eu primeiro tinha pensado em colocar um tema livre. Só que, num geral, a maioria das vezes, quando a gente tem que fazer um tipo de redação, o tema não é livre, né? O tema é dado. Então eu resolvi dar. E para ajudar, né, eu escolhi um tema bem legal que eu vou dizer para vocês mais tarde. Mas antes eu gostaria de falar sobre essa redação baseada em esquemas, né? Essa redação funciona de que maneira, gente? Esse trabalho que vocês vão fazer vai funcionar de que maneira? Eu quero que vocês montem não só a redação, eu quero que vocês montem todo o esquema de como ela foi feito. Então a redação baseada em esquema, ela vai exigir, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, onde o primeiro, segundo e terceiro parágrafo é desenvolvimento de argumento. O primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo é o desenvolvimento de argumento, né? Onde a gente vai falar sobre o tema na primeira, depois a gente vai desenvolver o argumento 1, argumento 2 e argumento 3. E no quinto parágrafo é a expressão inicial mais a reafirmação do tema final, ou seja, a conclusão, né? Ah, Felipe, eu não me lembro como é que é isso. Eu vou mandar para vocês, pelo de bigode, eu vou mandar para vocês um esqueminha separadinho para vocês primeiro montarem, né? E no final colocar a redação. Então vocês vão me devolver isso, tá? O trabalho está até nomeado como pré-avaliação, né? Vocês vão me devolver esse trabalho pode ser no Word. Ah, Felipe, eu quero fazer no PowerPoint mesmo. Não tem problema, tá? Se for colocar no Word, tem que colocar o esqueminha certinho, igual eu tô mandando para vocês, tá? Tá tudo assim, igualzinho o plano de negócios. Então, primeiro parágrafo, 2 pontos, você tem que colocar o tema, o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Né? Então você vai montar o primeiro parágrafo dessa maneira, e assim por diante. Ok? E daí vocês vão me entregar. Terminou o esquema, vocês vão montar a redação realmente, vão escrever direto a redação para eu dar uma olhada e como é que ela tá ficando. E daí vocês vão me entregar isso até segunda-feira. Até segunda-feira. Aí na segunda-feira eu vou dar mais uma aula para vocês sobre dicas de excelência na redação. E na quarta-feira vai ser a nossa prova. Beleza? A prova vai ser como? A prova ela vai ser no horário de aula, tá? No horário da aula eu vou colocar um tema e vocês vão ter lá 1 hora e meia para fazer essa redação nesse tema que eu escolhi e me enviar. Beleza, gente? Mas mais tarde a gente fala sobre isso, ok? Então agora eu vou demonstrar para vocês como é que funciona esse esquema básico, como é que eu quero que ele seja montado e depois vou mandar o material para vocês, beleza? Então até segunda vocês têm para me enviar esse material. Vou montar aqui o meu celular para vocês poderem enxergar direitinho. Deixa eu tentar fazer desse jeito para ver se melhora. Gente, eu tô ouvindo alguns boatos aí de que a gente pode ser que volte, que esse isolamento comece a ficar um pouco mais tranquilo a partir de agosto realmente, né? Eu recebi alguns comunicados já de escolas que vão voltar a funcionar já em julho. A gente não, porque a gente não entrou em férias. Então a gente vai entrar em férias. Essas escolas vão trabalhar com a abertura parcial. Então primeiro vai começar os pequenininhos, né, creche, essa coisa arada, para as mães que precisam trabalhar, não tem onde deixar os filhos começarem a deixar. E depois vai gradativamente aumentando. Então acredito que a partir de agosto a gente já consiga se encontrar. Beleza, gente? Eu acredito que ninguém mais esteja aguentando isso. Deixa eu virar aqui para o monitor para vocês. Então, ó, tá aqui a nossa dissertação baseada em esquemas, né? Então, ó, o esquema básico da dissertação vai ter no primeiro parágrafo o tema mais o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Isso tem que ficar muito claro, tá? Então, primeiro parágrafo, tema, argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Segundo parágrafo, desenvolvimento do argumento 1, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu quero que vocês montem, tá? Terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 2.
terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 3. Quinto parágrafo, expressão inicial e reafirmação do tema final, tá? Então é desse jeito que vai ser montado. Esse aqui é o esqueletinho. Aí eu coloquei aqui, ó, tema e ponto de vista, né? Esse aqui é o tema que eu quero que vocês abordem na dissertação. A pandemia causada pelo coronavírus obrigou a população mundial a se reestruturar. Uma das áreas que mais modificações sofreu foi a educação. Então eu quero que vocês falem sobre esse tema, tá? Felipe, mas falar o que sobre esse tema? Ué, a reestruturação que todas as escolas tiveram que fazer para poder contemplar os alunos com a educação, né? Porque não dá para parar, afinal de contas o MEC não deixou parar. E tudo aquilo que vocês acham disso. Pessoal, é importante que para você desenvolver argumento 1, argumento 2 e argumento 3, vocês pesquisem sobre esse tema, tá? Vocês vão ter aí um tempo grande para pesquisar. Inclusive, quando eu digo pesquisar, não é pesquisar só notícia, né? É ver assim, o MEC liberou para fazer tal coisa, o que o MEC liberou, o que o MEC não liberou, o que está sendo possível, o que não é possível, quais são as mudanças que as escolas estão fazendo, quais são os investimentos que estão sendo feitos, quais são as limitações que elas estão tendo e assim por diante. Quanto mais argumento, melhor, né? Então, você vai colocar aqui o porquê. Aqui eu quero que você escreva o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3. Você vai colocar aqui. Por que tipo, a pandemia causada pelo coronavírus obrigou a população mundial a se reestruturar e uma das áreas que mais sofreu modificação foi a educação? Por que isso aconteceu? 1, 2 e 3 argumento. Aí o texto desenvolvido. Aí eu vou querer a sua introdução, né? A sua introdução tratando o tema e colocando o argumento 1, argumento 2 e o argumento 3, né? Aqui nessa parte aqui, o desenvolvimento do texto e introdução. Aí você vai colocar lá, primeiro parágrafo do desenvolvimento. É o primeiro argumento que você vai desenvolver. Segundo parágrafo do desenvolvimento. É o segundo... Nossa, fugiu a palavra. Eu tô ficando louco, gente. É o segundo argumento que você vai desenvolver. Terceiro parágrafo do desenvolvimento. É o terceiro argumento que você vai desenvolver. E depois você vai para a conclusão. Beleza? Então aí a gente tem conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu quero que vocês montem esse esqueminha primeiro, tá? Aqui é só a conclusão. Aqui é só o terceiro argumento, segundo argumento, primeiro argumento e aqui é a introdução. É só isso que eu quero aqui. Depois vocês vão juntar tudo num texto só, ok? Então aí tá aqui, ó. Opa! Ficou bravo? O que aconteceu? Aí aqui é o exercício. Monte uma dissertação explicando as mudanças sofridas pelas instituições de ensino e suas consequências. Ok? O norte para você é esse aqui, né? Quais são as mudanças que as instituições de ensino sofreram, né? E quais foram as consequências. Eu quero que você trabalhe isso aqui, ok? Dentro desse esquema que foi colocado aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês não tenham dúvida. Caso tenham, né? É só entrar em contato comigo que eu tiro as dúvidas. Beleza? Uma coisa, gente, que eu queria comentar com vocês é assim... É muito mais simples para mim, é muito mais fácil para eu escutar a dúvida de vocês se vocês mandarem áudio, né? Então não se preocupem, tipo, eu tenho que escrever. Não, manda um áudio mesmo. Professor, não entendi tal parte, não sei o que, não sei o que. Porque daí amanhã, como é a aula, como é o tempo que eu tenho que à noite seria o tempo que eu estaria com vocês, né? Dando aula, eu posso responder com áudio também numa boa. Beleza, gente? Dúvidas, sim ou não? Espero que muitas. E venham aqui tirar a dúvida comigo. Pessoal, um abraço, juízo, né? Leiam bastante para poder fazer essa redação. Não é um tema simples, é um tema novo. Então as pessoas têm uma tendência a fazer assim: então eu vou falar aquilo que o jornal está falando. Não é só isso que eu quero, tá? Eu preciso que você convença a pessoa que está lendo isso. Tá bom? Um abraço, gente. Beijo, tchau.